A paz, tudo bem? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus a partir do livro de Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11. Amém? Livro de Mateus, capítulo 4, de 1 ao 11. Diz assim o texto. Aleluia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo transportou Cristo à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus novamente: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegavam anjos e o serviam. Amém. Podeis sentar. Eu peço que quem tiver a sua Bíblia, se puder deixar até, vai ser ótimo para a gente, tá? O que nós vemos aqui é a primeira movimentação a partir do plano do exercício e do teste do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a partir daquele momento passaria pelo enfrentamento daquilo que seria um enfrentamento não só a ele, mas a todos nós que hoje ouvimos a palavra de Deus. Cristo, ele não é tentado por Satanás durante 40 dias. Ele é tentado por Satanás quando ele tem fome. Nós vemos que durante todo o período ele estava e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós vemos em Lucas que ele foi levado ao deserto para ser tentado, para ser provado. Agora, o que fica claro é que já era hábito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se deslocar, se desvencilhar da multidão, ser separado para exercer aquilo que ele foi chamado. Da mesma maneira, eu e você, nós vamos ter que nos afastar de certas situações que o mundo vão tentar nos induzir para que prossigamos em santidade ao Senhor. Porque estar separado num ambiente não quer dizer que você foi levado para a prova, mas quer dizer que você foi separado para uma obra ministerial a qual o Senhor tem te chamado. E Ele te chama para pregar o ano aceitável do nosso Senhor. Nós vemos que Ele enfatiza que Ele não foi lá assim, do nada. Ele foi lá e Ele manteve o propósito. Durante 40 dias que Ele esteve no deserto, Ele entendeu que a direção foi espiritual, então Ele segue. Nós não vemos Ele questionar
o ambiente aonde Deus o levou. E às vezes, como o jovem Juan Vitor acabou de falar, às vezes nós queremos questionar o ambiente e o chamado a qual Deus nos chamou, porque nós não conseguimos entender o propósito pelo qual Ele está fazendo que nós trilhamos certos caminhos, porque tem caminhos que para nós parecem caminhos que não fazem nenhum sentido, mas às vezes quando Deus te direciona, quando Deus te chama a um propósito, a um ministério, a uma função dentro da igreja, Ele já está te direcionando para resolver o chamado a qual Ele vai efetuar na sua vida. Vemos que no versículo 3, no versículo 2 diz assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aqui que é onde o tentador ele vai tentar roubar a consciência do nosso Senhor. E é isso, é a mesma maneira que Ele faz comigo e com você. Porque ter fome, ter necessidade de algo, nós todos temos. Nós todos temos necessidade de algo, nós todos temos fome de certas coisas. Mas Satanás, ele não nos tenta sem que haja necessidade em nós de algo. Porque primeiramente, quando ele veio para tentar a Cristo, ele não tentou durante o período da oração, ele não tentou durante o período do jejum, ele esperou ele ter fome. Quando ele estiver fraco, quando ele não tiver forças, quando ele estiver precisando de algo da terra, eu o domo. Eu vou persuadi-lo na necessidade física dele. Às vezes, uma enfermidade, que é algo que vem sobre qualquer um, Satanás utiliza da mesma para provar a nossa fé e para roubar a identidade que nós temos. Porque quando ele vem para Cristo, ele pergunta: se tu és filho de Deus, se Deus realmente falou contigo no Jordão, se o Espírito Santo dele pousou sobre a tua vida, transforma as pedras em pães. Você não precisa passar dificuldade. E aí se cria a doutrina demoníaca que hoje se instaurou dentro do ambiente da igreja, que é: se você é cristão, você não pode passar dificuldade. Se você é cristão, você não pode passar fome. Se você é cristão, você não pode ser provado. Se você é cristão, você não pode ficar desempregado. Se você é cristão, as coisas não podem estar difíceis no momento da sua vida. Essa teologia não é uma teologia de Cristo, porque Cristo fala que no mundo teremos aflições. Quando Paulo cita que posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando nós lemos os versículos anteriores, ele está dizendo: eu posso passar frio, eu também posso passar fome, eu posso estar bem abastecido, eu posso não ter nada, eu posso estar em prisão, eu posso estar em dificuldade, não importa o ambiente que eu estiver, eu posso todas as coisas no meu Senhor. Aleluia! O que ele estava falando? Eu posso vencer todas as circunstâncias em Deus, mas as circunstâncias da vida que acontecem na minha vida nunca foi prova de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Se Deus não tenta ninguém, por que toda circunstância difícil da nossa vida a gente fala que é prova? Não, Deus está tentando me provar com essa situação. Deus está querendo me testar. E de forma alguma o Evangelho diz isso. Porque quando houve fome para toda a terra, para Jacó, Israel, homem chamado, profeta, separado por Deus, detentor de promessas, homem que viu Deus, que lutou com Deus, que agarrou o Senhor, que foi tocado pelo Senhor,
Este homem passou dificuldades, mas a dificuldade era para toda a terra. A circunstância não desvencilhou quem era Jacó e Israel para Deus. Quando Deus olhava para Jacó e Israel, a promessa ainda estava de pé, embora a circunstância que ele estava passando na sua vida não fosse a melhor. E isso não, a circunstância da minha vida e da tua vida, quando estiver difícil, por enfermidade, por situação financeira, por situação emocional dentro do lar, não me desqualifica e não te desqualifica de filho de Deus. Não tira o chamado que Deus lhe deu, mesmo que você não esteja totalmente confiante. Agora, o que a palavra de Deus diz é que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Louvado é teu nome. Aí então Cristo dá uma resposta. E ele diz: nem só de pão viverá o homem. Aleluias. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual foi a resposta dele para Satanás? Eu sei que eu tenho necessidade de pão. Eu sei que fisicamente eu preciso de coisas. Eu não vou provar minha identidade para você, eu sei quem eu sou. E aí ele vai e ele diz: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele entendia que quando Deus o chama de filho, ele era filho. O que ele está falando para Satanás? Eu sei como ele me chama. Eu sei que ele me reconhece. Eu sei que ele sabe a minha necessidade. Aí, no Evangelho, na oração, quando ele nos ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque ele sabe que há uma necessidade no homem física de ter a resposta para a sua necessidade. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial, que está no céu, sabe que de todas estas coisas vocês têm necessidade. A palavra de Cristo sempre foi que, mesmo que a circunstância esteja difícil, mesmo que você se desespere, fique aflito, entenda que a palavra de Deus sobre a tua vida, ela tem mais poder que a dificuldade que você possa passar. Quando Deus te chama, Ele te chama e Ele te reconhece como filho. Então entenda que você não é qualquer um. Você é filho do Deus vivo. Então o diabo se prepara para a segunda pergunta. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do templo. Versículo 5. E disse-lhe no 6: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Às vezes nós, porque somos crentes, achamos que podemos fazer estrepulias. Às vezes utilizamos até aquele texto, a qual se fala, a gente usa muito na oferta: fazei prova de mim. Como se fazer prova de Deus fosse obrigar a Deus a dar resposta para a situação que nós nos colocamos para ela. Porque nem toda situação que passamos na vida foi direção de Deus. Nem todo ambiente que entramos foi direção de Deus. Nem toda palavra que soltamos foi palavra que Deus nos inspirou a falar. Nem todo acordo, trato que nós tomamos na vida foi a vontade de Deus. Porque às vezes nós não ouvimos. E aí é que está. Eu posso provar realmente
que eu sou filho de Deus, me lançando abaixo. Deus tem a obrigação de me segurar. Deus tem a obrigação de me proteger daquilo que eu falei que eu não devia falar, daquilo que eu fiz que eu não me perguntei se eu deveria fazer ou não. O que Satanás chega para Cristo é: salta daqui. Quero ver se você confia em Deus, ao ponto de do que você fizer, Deus vai atuar na sua vida. Ele está tentando fazer com que Cristo, agora, primeiro ele tenta desqualificar Cristo sobre a sua identidade, e ele não conseguiu. E agora ele tenta medir a fé de Cristo e o induzir. Agora, o que Cristo faz? Aleluia. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Palavra de Satanás. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces, aleluia, em alguma pedra. Então diz Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se colocar em situação de risco era uma opção que só Cristo podia se colocar. Porque se Satanás tivesse o poder de nos colocar em situação de risco, de queda, ele faria. Aqui nós já vemos que ele não tem o poder que Satanás diz que tem. Porque se ele tivesse o poder que ele diz que tem, ele teria empurrado Cristo. E nós sabemos que na vida de Jó, Deus lhe dá limites. Então Deus, quando o diabo quer afligir alguém, ou tentá-lo, ou prová-lo, Deus dá limite a ele. Ele não tem toda a autoridade. Ele não pode fazer aquilo que nós lhe demos legalidade para fazer, ou que Deus permita. Então Satanás tem a sua ação limitada à nossa ação na vida, porque nós podemos entregar a ele pelas nossas falhas, pelo nosso mau comportamento, pela sua sedução. Nós podemos entregar o direito dele a nos afetar, ou Deus o permite. Ele não tem todo o poder. Todo poderoso é o Senhor. Diz: lança-te, porque os anjos vão te guardar. Faz, que não vai dar errado. Tudo que você fizer vai dar certo. Deus está com você. Salta. Ele vai enviar anjos para proteger você. Você não vai cair. Faz. E não é assim, nunca foi assim. Você pode ser ungido por Deus, ser chamado por Deus, ser reconhecido como filho de Deus, mas o teu comportamento tem que ser baseado naquilo que o Senhor quer. Você não pode fazer coisas que Deus não lhe mandou fazer. Você não pode fazer coisas para esperar o socorro de Deus. Tem pessoa que se endivida, ela sabe que ela está fazendo erro. Ela sabe que ela está fazendo conta sobre conta, conta sobre conta, conta sobre conta, e depois ela começa a pedir: Senhor, me salva, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não sei como passar por isso. Mas tudo foi o quê? A pessoa se lançou esperando que Deus desse uma resposta a qual Deus nunca falou que faria. E aí o que acontece? Essa pessoa se frustra perante Deus, perante a sociedade, e ela passa a ser um referencial de que Deus não me honrou, Deus não me ajudou. Fica queixoso e choroso, achando: Deus não cuidou de mim nesta área. Como se a lamentação
da situação que ela estivesse passando fosse culpa de Deus, mas ela se lançou para o erro por conta própria. Igual quando nós vemos pessoas que às vezes vão ter relacionamentos, pessoas que estão ímpidas, etc. E a gente fala, não faça, não tenha, viva a vida com Deus, busca a vida com Deus, e a pessoa continua no caminho, ela está se lançando para a queda, se lançando para cair, se lançando para sofrer toda a consequência, a qual o diabo queria que ela sofresse, porque Deus não vai se responsabilizar pelo salto imprudente de alguém que quer se mostrar para o diabo. Porque o salto imprudente para a queda foi movido pela pessoa e não pelo diabo. E aqui a gente tem esse pé, porque o homem que faz separação dele de Deus pela sua própria iniquidade, porque a palavra de Deus diz: do que se queixará o homem, a não ser da sua própria incredulidade, da sua própria falta de caráter, falta de fé, porque ele não quer observar a vontade de Deus, ele não quer observar a palavra de Deus, então ele se lança para coisas que são totalmente contrárias à vontade e à orientação divina. O texto de Obadias diz assim, que os homens diziam audivelmente: Deus não faz bem e Deus não faz mal. Quando eles falam isso, eles estão falando que não importa a circunstância que eles façam e as coisas e as suas atitudes, porque nada vai acontecer. Na verdade, não é assim. A vida com Deus nunca foi assim, e Deus sempre vai manter justiça e juízo. O salto imprudente Deus não guardará. Agora, se você estiver em situação a qual você está, porque Deus lhe permitiu que você estivesse, Ele vai fazer diferenciação da tua vida, porque Ele vai te guardar, Micael, ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que manteve o propósito, que não está lhe tentando, você será protegido. Porque só debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. Há uma proteção de Deus sobre quem é justo, santo, fiel. Há proteção divina sobre isso. Quem é obediente à palavra de Deus, há proteção espiritual sobre a vida dele, mesmo que a circunstância seja ruim. Então, não adianta inventar um evangelho que vai dizer para a gente que crente não passa prova, crente não passa dificuldade, crente é inatingível. Não existe, nunca existiu isso. Jó é a prova disso. Os seus amigos o começam a dizer: não, você pecou em algo, você falhou em algo, a culpa é sua, alguma coisa você fez, porque essa circunstância não pode vir sobre a sua vida. Nós sabemos que circunstâncias são coisas naturais. No versículo 7 diz: disse-lhe Jesus: não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fazer prova de que Deus está conosco não obriga a Deus a fazer a nossa vontade, a fazer o nosso querer. Porque na oração que Ele nos ensinou é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Toda a orientação dele é que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade e sobre a tua vontade. No versículo 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que Satanás queria com este momento? Primeiramente, ele queria
seduzir pela vista. Porque ele sabia que a humanidade sempre foi persuadida pelo olhar. Lembra que no texto de Gênesis, quando ele tenta a mulher, ela vê que o fruto é bom, é apetecível, lhe agradaria. Então ela escolhe, porque ela não viu mal naquilo que Satanás lhe mostrou. Porque o que Satanás mostra ao homem nunca é, preste atenção, nunca é ou foi criado por ele. Toda vez que Satanás quiser te seduzir, ele não vai te mostrar algo que ele tenha feito, mas ele vai mostrar algo que outras pessoas fizeram, ou que seja fruto daquilo que Deus liberou sobre a humanidade. Porque quando ele viu os reinos da terra, ele viu toda a plenitude que ele está mostrando, tudo isso que o mundo tem a oferecer, riquezas, tesouros, posses, domínios, territórios. Sabe o que ele está mostrando? Tudo aquilo que Deus criou. Então ele usa o que Deus cria para induzir o homem ao pecado, como ele fez com Adão e Eva. Então ele está tentando neste momento induzir a Jesus, mostrando que a riqueza, fruto da bênção divina, a posse do território, fruto da bênção divina. Deus criou os céus e a terra, criação de Deus. Então ele mostra tudo. Ele diz no versículo, aleluia, versículo 10, não, perdão, versículo 9 diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei. Nós vemos que Satanás tem feito isso com muitos. Ele oferece riquezas para algumas pessoas, ganhos fáceis, e elas se perdem, porque elas dão mais valor às coisas naturais do que às coisas espirituais. Porque ela dá mais valor àquilo que ela consegue ver. Porque a salvação nossa nunca foi pela vista, mas é porque temos fé na esperança, na certeza da promessa que Ele fez para nós. Por causa da promessa, do que não podemos ver, do que não podemos perceber, cremos nele. Queixa a qual Cristo faz a Tomé, dizendo que ele precisou ver para crer, mas muitos creriam sem ver as marcas de suas mãos. E aqui está uma igreja que crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí ele diz: te dou tudo, se prostrado me adorares, vou lhe dar tudo que você quer. Olha, preste atenção que isso também é uma doutrina que o diabo colocou na igreja. Porque nunca no Evangelho, na Bíblia, no Velho ou Novo Testamento, Deus se refere ao homem dizendo: eu vou lhe dar tudo o que você quer. Eu vou saciar toda a tua necessidade. Vou fazer todos os teus caprichos, todas as tuas vontades. Eu te desafio qualquer homem de Deus a me mostrar na Bíblia que Deus promete isso ao homem. Nunca o prometeu. Há um único ser que usa esta palavra e essa expressão na Bíblia, é Satanás. Pede-me tudo o que quiseres que eu te darei, se me prostrares. Deus nunca lhe disse isso. Deus nunca disse isso a mim e a você. Ele nunca falou isso na Bíblia.
nunca a tua vontade vai prevalecer sobre a do seu irmão. Nunca a tua vontade vai se prevalecer a vontade divina. Porque Deus, Ele é justo, perfeito, íntegro, reto, fiel. Esse evangelho que diz que Deus vai lhe dar tudo o que você quer, que você vai alcançar qualquer coisa, porque Deus tem obrigação de fazer algo. Esse evangelho, ele é de origem diabólica, satânico, ímpio, imoral, desleal, que tem se proliferado no reino de Deus, mas nunca foi palavra divina. Você não acha na Bíblia expressão de se você é filho de Deus, você vai ter tudo. Se você se dobrar a Ele, você vai ter tudo que você quer. Nunca houve. E isso choca, porque nós ouvimos isso rotineiramente de pessoas que nós consideramos ungidas, pessoas que nós reconhecemos como homens e mulheres de Deus, mas simplesmente por causa de um erro teológico, porque elas não conseguem ver que essa expressão nunca foi usada por um homem de Deus, mas sim pelo espírito maligno tentando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no versículo 10, Jesus Cristo diz algo que já é prova da libertação. Versículo 10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Primeiro ele já dá a ordem: vá embora. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não dá para amar o tesouro, a riqueza natural e amar a Deus. Não dá para não ter Deus como prioridade se as coisas naturais são prioridades. Porque se as coisas naturais forem prioridades, Cristo serviria Satanás. Como ele fala assim: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Adorarás somente a um Senhor, ou a Deus ou a Mamon, ou a Deus ou as riquezas de Satanás. Porque Satanás oferece circunstâncias, facilidades, jeitos para conseguir coisas. Te obriga a se submeter, a se curvar à sua vontade, à sua imoralidade, à sua corrupção, para você se dobrar a Ele. Porque se dobrar a Satanás não é adorá-lo, mas é se dobrar à sua vontade. Como alguém se dobra a Satanás? Lembro-me muito de uma situação que eu passei logo no início da vida. Eu tinha que repassar o valor para a arquiteta, para ela colocar o valor dela em cima. E aquilo para mim era desconfortável. Eu tive que me colocar na situação de abrir mão dessa situação, por mais que fosse penoso, porque foi penoso, para me desvencilhar da submissão daquilo que era imoral, daquilo que não era correto, não era justo. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão, mesmo que doa, de algum benefício, de alguma riqueza, de algo que você até queira para a sua vida, para servir a Deus e não servir ao diabo, não se curvar à sua vontade, não servir a Mamon. Às vezes, servir a Deus é colocar Deus como prioridade, como centro. Em Marcos 1, 12, 13 diz assim: ele esteve no deserto 40 dias, ele vivia entre feras e os anjos o serviam. Nós vemos no texto a qual nós nos referimos, no verso 11, então, bota para mim aqui, verso 11. Então o diabo o deixa, eis que chegaram os anjos que o serviam. Agora coloque para mim Lucas 4, versículo 13.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O que Cristo nos orienta sobre espíritos malignos? É que quem foi liberto, teve seu nome escrito no livro da vida, salvo, se ele cair nos mesmos erros, porque a palavra de Deus sempre foi: homem, vai e não peques mais. Eu te livro da enfermidade, eu te livro da possessão maligna, eu te curo, eu te levanto do chão onde você rastejava, eu lhe dou vista para que tu veja, lhe dou ouvido para que você ouça. Mas vai e não peques mais. Muda o comportamento, muda a mentalidade, seja fiel, viva plenamente para Deus e não viva a sua vida da mesma maneira. Agora, o que ele fala sobre o espírito maligno que ele manda embora? Esse espírito vaga por lugares áridos, não achando morada, ele volta para a sua mesma casa. E o estado deste homem será pior do que o primeiro. Sempre foi entendido que um homem que vem buscar a Deus, e eu vi com os meus olhos isso na vida de alguém que falava língua estranha, que pregava o Evangelho, que vivenciava o Evangelho, conheceu os dons espirituais, conheceu áreas da profecia, Deus revelava-lhe coisas, e ele se corrompeu, vive hoje no pecado, ele se curva ao diabo, aos ídolos, porque ele agora está vivendo outro tipo de religião. Porque o estado dele agora é pior do que era antes. Porque antes, quando o Senhor o limpou, ele não se manteve separado, ele não resistiu o diabo, então o diabo não fugiu dele. Vê que o Satanás tentar nos persuadir a errar e a nos motivar a errar com Deus. Isso é algo que ele faz, é da sua natureza, ele é o destruidor. Mas a minha função e a sua função é resistir a ele, porque ele fugirá de nós. Agora, o que a palavra de Deus diz no livro de Lucas, aleluia, capítulo 4, verso 13: ausentou-se dele por algum tempo. Não é porque você venceu uma batalha espiritual hoje que toda a guerra está vencida. Não é porque você venceu uma circunstância hoje que você está vitorioso para sempre. Porque há circunstâncias que elas vão se repetir nas nossas vidas. E uma coisa que vai se repetir na vida do homem é a vontade de Satanás de tentar tocar as nossas vidas, de tentar tirar a nossa fé de quem somos, fazer nós perdermos a fé de quem Deus é, do que Ele representa para nós, e fazer a gente ser seduzido pelo aquilo que vê. Quando Cristo fala sobre a semente, que Ele lançava a semente sobre a terra, Ele diz que aquelas sementes que caíam sobre os espinhos eram as pessoas que tinham mais cuidado das suas vidas naturais. E pelos cuidados da vida natural, eles não guardavam a palavra. Então, o que ele está falando? Enquanto você está preocupado com o que vai suprir, com a resposta da sua necessidade, enquanto você estiver preocupado com a fome, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer, e seus planos, eu não vou ser a prioridade neste momento aqui. Diabo entra, porque o que ele quer fazer para você é saciar a necessidade que você tem, e você vai fazer isso sem medir se aquilo é minha vontade, porque você não entendeu ainda que primeiro é a vontade de Deus acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos será acrescentada. Ele não fala que vai nos deixar passar dificuldade, ele não fala que vai nos manter na situação difícil. Ele nunca disse isso, mas o que ele diz é: mesmo que você esteja na situação difícil, eu não te deixarei sozinho.
Aleluia! E Ele não nos olha como se nós estivéssemos perdidos, porque Ele nos achou. E a tua palavra diz que aquele que Deus o entregou está em suas mãos e Ele não perderá nenhum. Então, se você foi levado por Deus ao Senhor Jesus Cristo e Ele decidiu agir na tua vida, Ele não te perderá, porque não é a vontade dEle. Mas se você escolher se afastar dele por conta própria, tentando, provando, tentando medir se ele é na sua vida ou não, talvez você caia em circunstâncias que Deus nunca te quis que você passasse. Aleluia! Louvado seja Deus. Satanás, ele vai tentar te tentar na tua vida todos os dias, várias circunstâncias. Ele vai tentar te vencer pelo cansaço, porque ele ainda vai te mostrar que estar numa festa, estar no shopping num dia de domingo é melhor do que estar na igreja. Porque em vez de você consagrar a sua vida em oração ou louvando ao Senhor dentro da sua casa, é melhor você ver um filme. Porque são coisas naturais. E a sedução é sempre pela vista, porque quem enxerga acha coisas agradáveis, é natural isso. Eva foi assim. Agora, achar que Eva estava sozinha na estação, não estava, mas é um comportamento que é humano. Olhar, reconhecer formosura e beleza onde não deveria. Davi, ele tinha a possibilidade de tudo o que Deus lhe propôs, pela posição que ele tinha, mas o olhar dele na beleza que não era dele, naquilo que ele não deveria possuir, fez com que a espada se mantesse sobre a vida dele. Agora, ele olhou, contemplou o que não era seu, e às vezes nós olhamos para as coisas que não é nosso e achamos, tem uma expressão que nós conhecemos, é: a grama do vizinho é sempre mais verde. O carro do vizinho é melhor, a esposa é melhor, o marido é melhor, o filho é melhor, e a gente faz comparações. O pior erro do cristão hoje é comparar, porque quem compara não está feliz com o que tem. Porque se você está comparando, você não está feliz. Porque você só compara se o que você tem valor ou não tem valor, se você não dá valor ao que tem. Entende isso? Se você não reconhecer que o que Deus fez na tua vida tem valor, você vai achar que o mundo lá fora tem mais valor. Entende? Reconhecer o valor engloba toda a tentação que o diabo faz ao homem. Porque se o homem não tem a palavra de Deus como valiosa, ele escuta o conselho dos ímpios. Se o homem não dá valor à sua família, ele não reconhece aquilo que Deus fez para ele, e ele vai buscar fora, é porque os olhos do próprio homem é mau. É um homem impuro, imoral. É ele que não presta, porque não dá valor àquilo que o Senhor lhe deu. É algo que o homem faz. Então Davi, ele tinha tudo: riqueza, poder, direito, presença de Deus, a companheiros que estavam do lado dele, a saber, 4 ou 5. E ele vai olhar para fora, porque o olhar dele não reconheceu o valor daquilo que Deus fez, porque ele olhou, não falta algo. Então, a sensação de faltar algo, da necessidade, é que o diabo usa para nos tirar da presença de Deus. E sempre foi assim. Pessoas insatisfeitas, elas nunca serão saciadas. Filhos da sanguessuga. Dá. Lembra da expressão? Palavra de Salomão? Filhos da sanguessuga. Quanto mais dá, mais se quer. Não tem limite. Pessoas que não têm limite daquilo do que se
pode, daquilo que Deus lhe deu, não sabe ser grato ao que Deus faz por ela, ou pelo que ela tem, ou pela pessoa que ela tem do lado, essa pessoa, ela vai se alimentar do diabo todas as vezes, porque toda vez que o diabo vai mostrar algo diferente, algo novo, algo bonito, ela vai querer. Por quê? Porque ela não está satisfeita. Só come de novo porque está com fome. E o filho da sanguessuga, Salomão diz, nada enche. Nada enche. Nada o deixa confortável. Vejamos toda a armadilha que Satanás faz. Prova quem nós somos, prova quem Deus é para a gente e prova a nossa necessidade por mais. O que você quer, o que você deseja, o que você precisa. Que meçamos, entendamos que o Senhor é o centro, que Ele é a prioridade, que a vontade dEle que tem que ser feita na nossa vida. Se Ele permitir que tenhamos mais. Vivamos o extraordinário em Deus, mas esperamos em Deus e não negociaremos os nossos valores para obter aquilo que o diabo nos oferece, porque só assim estaremos guardados, protegidos e saciados e satisfeitos. Porque estar satisfeito é a coisa que mais Deus quer para mim e para você. Estejamos satisfeitos com o Senhor, porque aquilo que Ele nos deu é bom, é perfeito e agradável. Amém. Glória a Deus.